vocês, mas tudo bem. Porra, é uma parte importante, inclusive. Mas vamos lá. Agora escreve o seguinte: escreve aí clamp, que é C-L-A-M-P. C-L-A-M-P. Isso. Abre agora uma função, né? Um parêntese. Isso, perfeito. O clamp funciona da seguinte maneira: ele vai aceitar 3 valores aí dentro. O primeiro valor é o tamanho mínimo, ou seja, o tamanho mínimo que a gente acha que esse cachorro vai ficar bem visível. Então vamos botar aí 250 pixels. Show de bola. Vírgula. Agora é o tamanho ideal, ou seja, quando a gente fala de tamanho mínimo, ideal e o máximo, que a gente vai ser o último valor que ele vai aceitar, a gente vai usar unidade de medidas diferentes. Isso é o grande macete para o clamp funcionar. Aí no meio, no valor do meio, o que eu costumo usar? Ou eu uso o VH nesse caso, né, porque é a altura, ou eu vou usar o porcentagem. Mas como a gente estava usando o VH, vamos usar o VH. Você vai fazer o seguinte, você vai botar aí 35 VH. Beleza, vírgula. E aí agora o tamanho máximo que a gente quer que esse cachorro fique. O tamanho máximo a gente bota o dobro, 500 pixels, por exemplo. Depois a gente vai ajustar, conforme a gente for olhando. Salva isso e vamos lá no site agora. Show de bola. Agora é só fazer o seguinte, você vai ver que o cachorro ele vai diminuir de acordo com o que você vai diminuindo a tela. Bom, ele deveria, né? Beleza. Se ele não está diminuindo, é por causa uma coisa está acontecendo. O clamp, a regra mínima dele não está superando 35 VH. O que isso significa? Pensa o seguinte, 35 VH vai ser 35% da tela. Faz o seguinte, arrasta essa telinha como se você fosse aumentar de novo, só para a gente ver a altura que ele está renderizando ali. Ó, 657 pixels. Abre tua calculadora aí. Faz o seguinte, Você viu 657 aí? Depois eu te mostro, já vou te mostrar, mas só faz aí, 657, e aí menos 35%. 35%, aí bota lá no porcento. Ó, 229. 35% de 657, que é a altura, está dando 229. Mas a nossa altura nunca está mexendo, porque o que ele tá aumentando e diminuindo é a largura do site. Então, por isso que eu não gosto de usar a altura para muitas coisas, porque a altura quase nunca mexe. Ela não vai mexer. O que vai mexer é a largura do dispositivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adaptar essa regra. Ao invés de usar a altura, a gente vai usar a largura. Volta lá no teu... Eu já vou te mostrar, Érico. Não esquecer, não. Ao invés de você usar o max height, você vai usar o max width, que é para você garantir que você está mexendo na altura, e ao invés de usar o VH, você vai usar o VW. Isso, perfeito. Pronto, fez essa alteração, depois a gente vai calcular o resto. Vai lá. Agora você vai diminuindo e aumentando. Show de bola. O cachorro não está diminuindo. Significa que o mínimo... Aí ele aumentou um pouquinho, você viu? Ó, significa que o mínimo ainda é muito alto, é muito grande. Então a gente tem que abaixar o valor mínimo do clamp, o primeiro valor. E o valor máximo, vê se você vai achar legal e aí você vai ajustar de acordo. Mas o mínimo, que é o primeiro valor, você vai ter que diminuir, porque o cachorro está ficando muito grande ainda. Bota uns 100 pixels aí, só pra gente ver, pra gente testar. E aqui é sempre o dobro? Não, aí na verdade pode ser mais do que o dobro. O que você precisa pensar é qual é o tamanho mínimo e máximo que eu quero exibir. Pode ser 100, 500, não tem problema, de acordo que fique agradável para você. Você vai ajustando de acordo com o que você gostar. Beleza. Ele está diminuindo. Está diminuindo, mas ainda assim ficou grande, né? Mas Sim. tá, vê se o menor tamanho dele tá legal. Volta lá, diminui tudo. Não, diminui aí mesmo tudo. Ó, o tamanho dele não tá tão grande assim, ele tá pequenininho. O que está acontecendo, que ele está trepando ali em cima de uma coisa da outra, é o container todo. O container está feito de forma que não tá separando corretamente. Provavelmente... Por quê? Porque provavelmente o parente dele, o container que ele tem, um deles, né, um desses containers aí, deve estar com altura máxima. E aí pode estar dando esse overlap aí. Mas como que a gente vai descobrir isso?
vai passando o mouse em cima de cada um dos elementos que tem aí nessa página. Opa, é o section, já vimos aí. Já vimos que a section ela tá com uma altura. Clica nessa section aí, rapidinho. Beleza, ela não tem nenhuma regra. Clica nesse sect1, então. Ah, ali, ó. É aquele height, tá vendo? Aquele height está te prejudicando. Aí, ó. Por quê? Porque quando você define uma altura, o que está acontecendo? Vamos lá, vou tentar botar isso em português. Quando você definiu a altura, o que o browser está fazendo é o seguinte, ó. Esse cara que tem tudo aqui dentro, ele tem que ser dessa altura que é 92 VH. Ou seja, que é 92 unidades de medida representadas a partir da altura máxima. Então, se a altura máxima é 1000, 92 vai ser 920. Beleza? Mas como a nossa altura máxima é um pouco menos, aí a gente faz umas contas aí, enfim. Mas beleza. Como é que você faz para evitar que isso aconteça? Você pode fazer duas coisas. A primeira, e a que eu recomendo, é, ao invés de usar height, porque você está definindo qual é a altura, você vai usar min height, que é o mínimo de altura que você gostaria que ficasse. Aí é só você adicionar um min ali na frente do height, nessa regra específica do sect1, tá ali em cima. E se ele não definisse, Pedro? Não definisse, Não deixasse. definisse. Então, aí eu vou mostrar qual vai ser o problema. Define só para a gente voltar lá e ver. Funcionou também. Beleza, funcionou. Agora faz o seguinte, clica lá no min height e desmarca ele, para não existir o min height. É no sect1, isso, desmarca ele. Agora volta para o modo desktop. O problema, Matheus, está vendo como é que ele não está ocupando, não está no centro da tela? O que ele quer fazer é o seguinte, ele quer fazer uma seção que vai ocupar junto com o header a tela toda. Então, ele está definindo o min height ali porque ele quer colocar o texto e o cachorro no centro dessa parte que resta, entendeu? Nessa parte que esse caramelo, né? Essa cor meio marrom. Entendeu? Entendi. Pode falar. Então, beleza. Pode ativar lá o min height de volta para a gente ver como é que fica. Ele está descontando ali, pelo que eu tô vendo, os 8 VRAI do header ali, no caso, né? Por isso Isso, que do ele header. colocou 92. Por isso que ele colocou 92, perfeito. Show de bola. Aí, então, a gente tem um cachorro responsivo que vai funcionar com tudo. Você precisa agora fazer o seguinte. Você precisa aplicar uma responsividade nesse texto, nesse título, que está ali muito grandão, né? Muito robusto. Você pode fazer da mesma forma. Tudo que for... Você tem um font size de 4 rem, por exemplo, que eu estou vendo ali, ó. Sect test H1. Você pode aplicar um clamp aí também, tá? O 4 rem vira o teu máximo, porque é o maior tamanho que você quer. E aí o menor tamanho pode ser 2 rem ou 2,5 rem. E o tamanho do meio você vai pelo VW. É sempre melhor você ir pelo VW, para você ter certeza de que você está indo para o lugar certo. Por que eu puxei a calculadora ali? Porque é muito importante vocês entenderem que, às vezes, o texto, se você não colocar o VW correto, o texto, ou qualquer tamanho que você esteja mexendo, não vai se mexer, porque ele vai ficar sempre encostando ou no mínimo ou no máximo. O mínimo é o primeiro valor e o máximo é o terceiro. Então é muito importante vocês entenderem que você precisa pensar no tamanho da tela. Então, por exemplo, um monitor Full HD é 1920, se ele tiver em tela cheia, né? 1920 de largura. Então, se eu quero 1920 de largura, beleza, aí eu penso, show, eu tenho 1920 de largura, se eu aplicar um VW, eu estou aplicando 1.920 pixels para aquele componente ali, para aquele texto, aquele tamanho. Se eu aplicar 10 VW, vai ser 19.20 pixels. Beleza, 19 é um bom tamanho de texto, então eu posso botar o 10 VW ali. Porém, se eu estou num celular, eu tenho 375 às vezes de largura. 375, 10% disso dá 3.75. Logo, é um tamanho muito pequeno, não vai ficar legal. E é aí que vem o mínimo e o máximo do clamp. Então, se eu quero que o máximo seja 22 pixels e o mínimo seja 18, por exemplo, e eu tenho a certeza que o 18 só vai entrar no mobile, e que o 22 ou 20, sei lá, só entre em desktop,
eu vou fazer o quê? Penso ali, porra, 1920, que é o Full HD, que é mais ou menos a média ali de todo mundo do desktop, 1920, eu vou precisar de pelo menos ali uns 15 VW. Então, para garantir, eu vou botar 20 VW. Por quê? Porque se existem aqueles monitores 1360 por 768, se eu não me engano, que são monitores de notebook. Então você já sabe que esse notebook vai ter uma letra, um tamanho de letra agradável, porque 22 pixels é um tamanho agradável. 4 REM, por exemplo, é um tamanho que ele só serve mesmo para isso que ele usou ali. 4 REM, o REM, só para vocês entenderem da onde que vem o REM, né? Ele vem direto do root, né? O tamanho do root. Aí, se você procurar na internet, você vai ver que deve ser 9 ponto alguma coisa pixel cada REM, entendeu? Então ele tá ali com 30 e tantos REM, 30 e tantos pixels. 16 pixels cada REM. Cada REM é 16? É um negócio desse aí. Então, assim, ela tá bem grande, mas funciona. Para uma chamada, para um texto de chamada, funciona. Agora, para qualquer outra coisa, não funcionaria. Entendeu? Mas beleza. Então, aí os próximos passos aí que eu faria, com o conhecimento que você pegou hoje. Aplico o clamp nos textos também, nas font sizes, para você entender melhor. E aí você conseguir ver também o redimensionamento de tamanho, não só de imagens, como de texto. E um conceito que eu gostaria muito de te passar é o seguinte: sempre que você tiver uma imagem, tenha um pai dessa imagem direto, uma div envolvendo essa imagem. Sempre. No seu caso, você tem uma section inteira. Mas você tem que ter um parente direto da imagem, só para a imagem. Por quê? Porque a melhor coisa para você estilizar, a forma mais fácil de você estilizar uma imagem sem que ela fique distorcida, é quando você aplica essas regras de tamanho para o parente e você define na imagem o seguinte: width 100%, height 100% e object fit, que é uma parada que serve para quando a imagem ela não é no mesmo, vamos botar assim, no mesmo aspect ratio, né? Então pensa que uma imagem ela é deitada e você quer que ela seja redonda. Ela é uma imagem 16:9 e você quer que ela entre num quadrinho 1:1. Se você não define esse object fit, o que vai acontecer é que a imagem ela vai ficar distorcida, ela vai ficar meio que exprimida, né? Porque ela é uma imagem 16:9. Então esse object fit vai salvar. Então, se você tiver essa regra na sua cabeça, sempre que eu for usar uma imagem, eu vou ter um container para essa imagem, eu vou ter um parente direto dessa imagem. Você não vai passar por isso nunca. Beleza? Certo. Cara, falei Então, muito, beleza, mas vamos lá. Fala aí, dúvida, o que você tem, o que você tem de ideia. fazer a aplicação do clamp aqui agora no H1 Bora. para ver o comportamento. Então aqui a gente coloca o mínimo, vamos colocar em meio. Aqui a largura de acordo com a tela. Isso. Que aí usa o VW, que é legal. Pode ser o mesmo lá de cima. Pode, mas vai ficar muito grande. Mas pode. Pode ser o que você quiser. Entendi, mas aqui, assim, tem uma forma da gente já pensar num valor, a gente vai testando valores. Então, o ideal é você pensar, para fonte grande de título, 20 VW é um bom valor. Não, perfeito. Mas eu não sei se ele vai chegar a 4 REM, não. Acho que não. Mas vamos lá. Deu uma diminuída. Mas realmente está ficando muito grande na máxima. Não. Depois me fala onde é que você viu o 657. Ali, ó. Tá vendo? Ali em cima, o Eric. Perto da barra de navegação. Quando Aqui. ele mexe aqui. Isso. Entra até no código aí. Tá vendo ali? Ah, sim, valeu. Então, aí, ó. Vamos lá. Ela não tá mexendo muito, né? Ela quase não mexe. Se mexer alguma coisa, não dá nem para ver. Por que isso está acontecendo? Porque o 20 VW ele tá batendo no máximo o tempo todo. Entendeu? No 2 REM. Então, aí, nesse caso, o que eu faria? Primeiro que eu prefiro usar pixel para fonte. Então, eu usaria, por exemplo, 18 pixels
no mínimo, porque é um título grande, 18 e 24, por exemplo, ou então 26 pixels, sei lá, uma fonte bem grande. Testar aqui com 24 parece uma boa. Beleza, e aí bota 32 aí no máximo, por exemplo. Isso, pixels também. Beleza, porque o pixel fica mais fácil de você entender o que você está fazendo. Sim, É o início. Aí, beleza. Agora, o que você vai fazer? Vai lá no computer dela. No computer, tá aí embaixo agora, tá no meio. Isso aí, no computer. Desce nela e vê o font size que tá. O font size está batendo no máximo. O que está acontecendo então? O 20 VW é grande para você. Você tem que diminuir o 20 VW. Vai ter que botar aí menos. Isso. Ó, ainda tá 32. Você tem que fazer de forma o seguinte: quando você tiver com 32, ela tem que estar no desktop. Então, se do jeito que está agora, 578, por exemplo, ela você quer que ela esteja, você quer que ela esteja, lá, agora não está batendo mais, tá 26.8 ali. Sim. 24, agora Aqui bateu no ficou mínimo. 24. Isso, entendeu? Então, ela tá variando bem mais ou menos ali no tablet. E tá um bom tamanho, tá legal, tá maneiro, entendeu? Eu acho que para mim tá um bom, no caso, tá um bom tamanho não, desculpa, uma boa variação. O que talvez você precise ajustar são os tamanhos. Você pode deixar o 5VW por enquanto, ajusta o mínimo e o máximo. Aí, ó, o mínimo ficou muito pequeno, então eu vou botar 32 no mínimo e 40 no máximo, por exemplo. Entendeu? E aí faz de novo, aí vê como é que o 5VW vai se comportar. O 5VW agora vai ficar pouco. Entendeu? Você vai ver que ela vai ficar batendo no mínimo muitas vezes. Aí você aumenta um pouco o 5VW, só botar 7, 8VW, por exemplo. Perfeito. Até você achar o que vai te deixar confortável. E, cara, responsividade é muito isso quando você não tem um designer passando tudo, né? Porque às vezes o designer passa. O que acontece muito, o que eu faço muito, é o seguinte: o designer passa para mim que no mobile o tamanho da fonte tem que ser 18 e no desktop o tamanho da fonte é 22. Você já tem os dois valores do designer. Pô, beleza, já matou dois coelhos. Agora é só descobrir o valor do meio. Aí você vai testando ali, ver qual que fica melhor, qual que fica mais agradável e vai embora. Certo. Eu vou aplicar esse conceito agora nesse aqui de baixo para ver como é que vai se comportando. Para fixar. Como ele tem que ser menor que o H1, eu vou colocar aqui um 18. Isso vai ficar bom. Vou aplicar aqui 8 também. E aqui. Então, aí nunca vai ser igual, nunca vai ser 8 também. Aí, com Não pode certeza. ser. Não é que não possa, é porque nunca vai ser, entendeu? Você pode botar o que você quiser. Mas não vai ser 8 por quê? Porque você tem um tamanho ali em cima que você já testou e viu o seguinte: 8VW ele está se comportando entre 32 e 40. Se você botar 8VW embaixo, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai ficar entre 32 e 40. Só que o seu máximo é 22, ele vai ficar sempre no máximo, no 22. Ah, sim. Eu pensei que ele fosse se comportar para o H1 de uma forma, para o P de outra. Mas Não. Tudo entendi. igual. Ó, deu uma diminuída aí, viu? Sim. Agora. Aí. Aí, ficou legal. Ficou legal mesmo, não ficou ruim não. E aqui ele já se comporta da maneira que deveria. Exatamente. Aí eu acho um pouco confuso. É confuso. Não vou mentir, não. É É, confuso. Até eu entender o clamp, foi confuso. Mas eu vou te é. falar uma coisa. Você só vai deixar de ficar confuso quando você testar. Testa. Testa. Bota outros valores, tenta diferente. Eu já estou te dando o caminho das pedras, que é, no meio, tenta usar ou porcentagem ou o VW, que são os que mais vão variar. São os valores que mais vão variar. E aí, meu amigo, o resto é história. Geralmente ali eu faço por Media Carry. Acho mais fácil. Eu gostei dessa forma. É muito interessante, porque o Media Carry não estava funcionando para mim.
Não sei por quê. É Mas porque o assim, Media Query, o teu Media Query não estava funcionando porque faltava a regra height no mobile first, ou seja, na primeira regra, lá em cima. Você não tinha definido qual era a altura. E quando você definiu a altura, você definiu ela como inherit, ou seja, ela estava pegando VH. Então, ela estava ficando realmente muito grande. Ela estava tentando ficar com 92% da tela. Esses dois eram teus erros. Aí a gente adicionou o clamp para facilitar e a gente mudou a imagem. Ao invés de você estar trabalhando ela com o VH, você está trabalhando ela na largura. Porque a largura é o que muda muito, né? Quando você está trabalhando a responsividade, não a altura. Achei esse clamp aí demais, não. Só é confuso no começo, mas depois foi. Depois clareou mais a é, mente. fica melhor. Mexer no header agora. Para diminuir o tamanho ajustar a fonte de acordo com a página. Beleza. Essa do clamp eu nem sabia que isso existia. É muito, muito bom mesmo. Esse clamp, cara, quando eu descobri também, eu fiquei meio, caraca, é sério que existe isso, ninguém fala? É, cara, Sério mesmo. não tinha visto em nenhum lugar isso, primeira vez. Começar pelo próprio H1 aqui. Eu vou colocar. Vamos ver como é que vai Tem se comportar aquele aqui. do Overreact Mas Fit, também funciona. aqui, Falei, pode falar. falei, falei, Raul. Aqui em outro arquivo, por exemplo, esse aqui já é outro arquivo CSS. Se eu colocar outro valor no meio do clamp, lá a gente adotou 5 e 8. Se eu repetir 5 e 8 aqui, ele vai ter alguma. Vai entrar naquela discrepância, onde não se pode repetir os valores, onde não é uma boa prática se repetir os valores, na verdade. A questão não é que é boa prática ou não é. A questão é, quando você repete os valores, você está assumindo, por exemplo, no meio, né, o valor do meio, você está assumindo que o valor ideal, porque o do meio é o valor ideal, o valor ideal de Sim. fonte do H1 é o mesmo do H3, ou do parágrafo, né, que você estava utilizando ali. Só que não é. O valor ideal de um é menor do que o do outro, porque você quer o parágrafo menor do que o H1. Se você quisesse o mesmo tamanho para os dois, beleza. Mas o valor ideal, ele não vai ser igual quando você quer fonte de tamanhos diferentes. Se você quiser, por exemplo, que o seu font size aí seja exatamente igual o do font size que você estava usando naquele título, por exemplo, da outra folha de estilo, você pode usar o mesmo valor, não tem problema. Entendeu? Porque você já sabe que o comportamento do tamanho vai ser legal para você. Aí você pode usar o mesmo valor. Entendeu? Diminuiu lá, sim. E aumenta de acordo. Eu gostei da altura que ficou. O tamanho. Eu acho que eu vou, na verdade, aplicar 24 aqui. Aqui eu acho que eu vou pôr 32 para ver como vai se comportar. Pronto, ficou bom assim. Agora eu vou mexer na UL. Na UL eu quero menor, então eu vou botar um valor menor aqui. Vou colocar 12. Você é muito pequeno, bota 15. O menor tamanho de fonte, bota 15 sempre. O menor Isso. possível no seu site. Não bota menos que 15. Eu vou botar 32. Aí, ó, o que está acontecendo? O 5VW você não está mudando. Então, o que Sim. vai acontecer é o seguinte: se ele chegar assim ao 15, vai ser com a tela muito pequena. Então, vai ser quase impossível de chegar no mundo real, né? Porque ninguém tem um monitor de 200 pixels de largura. Entendeu? Então, o que você tem que fazer é diminuir o valor do 5, do meio, porque você quer uma fonte menor. É esse o valor que você tem que diminuir se você quiser uma fonte menor, entendeu? Você diminui o mínimo e o máximo para você ver qual é a média, mas para essa média ela ser alcançada, para isso acontecer, você tem que diminuir o valor do meio. Você tem que, quer dizer, diminuir ou aumentar de acordo com a sua necessidade. A responsabilidade ficou show agora. Só com. Esse clamp é muito, muito bom. Muito bom. Deveria ser de conhecimento público isso. Até Ficou né? muito Mas bom.
Antes deveria ser. É porque eu fiz o curso e ele nunca falou. Não falou de clamp, ele deve ter dado essas dicas, mas no decorrer a pessoa vai pensando muito e termina esquecendo. Mas essa do clamp me pegou de jeito. Eu vou usar isso tudo que é projeto agora. Acabou-se. Qual curso que você Responsabilidade não vai ser fez? um. Eu fiz Qual... o do programador BR. Ih, rapaz, quase que eu peguei ele. Quase. Eu fiz o curso dele, mas olha, a didática dele é interessante para quem não sabe de nada. Foi interessante para mim, mas depois que tu vai pegando algum conhecimento, já não é tão interessante porque tu não vai tão assertivamente na aula que tu quer. E eu achei que no conhecimento que tu quer. E eu achei que em JavaScript, ele ensinando JavaScript, ele dava uns exemplos que não eram muito didáticos. Uhum. Ele ensina bem, mas provavelmente tem coisa melhor por aí. Então, aí tem o Rocket Search, acho que é isso. Dizem que para complemento do programa do BR, o Rocket Search é melhor. Quer dizer, é um complemento, né? Para um nível mais avançado. Sim. Atualmente eu estou fazendo somente os estudos através do site da DIL. Eu entro lá e tem lá umas aulas sobre React.js, JavaScript, o básico da HTML, CSS. Aí eu estava fazendo por lá, até porque dá os certificados, né, na hora quando você conclui. Eu acho bem bacana e não paga nada. Ah, Melhor show. isso. Qual é? O Digital Innovation DIL. Se tu colocar aí, tu encontra no Google aqui. É o que o Carlos, fez. Muito bom. Tá fazendo, Aqui. sei lá. Olá. Vou Então, mandar o link para vocês. eu recomendo o que eu tô fazendo aqui, só que o ruim é que tem que colocar legendado, ele de vez em quando não dá pra entender, mas explica bem. É um Qual é? da Udemy. Udemy. Tem outros sites muito bons também, que são... Cadê esse aqui? Da Free Code Camp. Que também Eu dá peguei os projetos. o Origamid. Foi até o Pedro que Aqui, ó. disponibilizou aí. O Pedro deixou aí o Responsible, que é muito bom. Olha aqui, É. inclusive, está aqui na tela para vocês verem. Maneiro. Muito bom mesmo. Versatiliza muito o trabalho para você não ter que ficar indo lá no É Google, maneiro. no Google fazer. Top. Tem uma explicação lá dele, acho que é de graça, de 32 minutos de responsivo também, do, do Origamit. Vi ele mais 3 vezes, pra entender. O Ó, Origami. então, show de Oi? bola. É, Tem mais alguma coisa que você queira tirar dúvida, de repente? Deixa eu dar uma olhada, porque de tarde eu estava vendo uma coisa aqui e me surgiu uma dúvida. Mas eu acho que eu não vou encontrar agora, não. Amor, Eu tinha uma dúvida, na verdade, sobre o vê a uso de versão props no do teu React. relógio aí pra mim. O, Vê a versão do teu como é relógio que pra se mim. exatamente utiliza props? Assisti, já baixei algumas aulas no YouTube, mas ainda não fixou a utilização de maneira simples. Eu achei um pouco complexo a utilização de props. Porque, Cara, por exemplo, falei. pode falar, pode falar. Não, na verdade, o props ele é simples, de acordo com o que eu vou falar para você. Ó, você, quando faz a componentização, você tem que pensar o seguinte: se tem alguma coisa que eu preciso pegar do meu pai, do meu parente, né, do componente pai, ou da página pai, eu preciso passar para o meu componente, eu só consigo passar de duas formas. Ou gerenciamento de estado global, que é contexto com, enfim, alguma outra coisa. Ou No então Redux. Redux. É. Ou então eu vou passar com prop drilling, que chama, que é quando você vai passando por props. O prop drilling, ele é ruim quando ele acontece, ou seja, quando você tem
eu tenho uma página login, sei lá, estou falando qualquer coisa aqui. Dentro dessa página login, eu tenho um formulário, que é um componente também. Dentro desse formulário, eu tenho um botão. Aí, eu tenho que, para exibir no botão um texto, esse texto está vindo lá da minha página de login. Então, ele passa da página login para o meu componente formulário, do componente formulário para o componente botão. Isso é prop drilling, tá vendo? Fez uma escadinha. O prop drilling é chato e é ruim. Não é uma boa prática, mas o pessoal faz, né? Até para também não ter um over-engineering, né? Sei lá, como é que se fala essa porra de português. Mas, tipo, você ficar inventando a roda. É mais ou menos. Sim. Então, o prop, vamos lá. A gente vai criar uma prop agora de sacanagem aí, só para você ver ela acontecendo. Você tem essa function header, né? Aonde você está chamando essa function header aí? Essa function header, deixa eu verificar. Eu chamo ela lá no meu app. Meu app, no seu app. Aqui. Aí, show de bola. Então, olha só, na header, volta aqui na esquerda agora, clica ali, você tem function header e tem um parêntese, né? Sim, aqui dentro. Dentro desse parêntese, você escreve aí props. Perfeito. Como você está usando JavaScript, não TypeScript, a sua props vai ser qualquer coisa. E isso é ruim. Por quê? Porque muitas das vezes, você não consegue saber se está sendo passado, você não consegue fazer, tipo, confirmar, né? Que você está passando a props que você precisa. Mas como você só precisa entender como funcionam as props, ignora aí e vambora. Vamos seguir. No final, depois da tua UL que você tem ali no teu header, você vai fazer o seguinte, você vai adicionar um H1, só para a gente ver bem grande, né? H1. Isso. Dentro do H1 você vai abrir uma chave, abrir e fechar a chave. Isso. Aí agora você vai botar props, ponto, e aí você vai botar aí, sei lá, deixa eu ver aqui um nome legal. Teste. Teste. Show de bola. O que significa isso? A props ela é um objeto que você recebe do elemento. E como que você define, como que você passa essa props? Você vai agora lá no app, salva essa parte, né? Vai no app.js e na tua header, tá vendo onde você tem na linha 16 ali o header? Tô vendo. Né? Okay. Isso, aí você vai dar um espaço no final de header, espaço, teste, igual. E aí você vai botar aí agora, entre aspas, né? Vai ser uma string, Pedro é foda. Beleza. Perfeito. Salva agora e volta lá no teu site. Ah lá, Pedro é foda. O que você fez? Você pegou a string que estava lá no teu app.js, que você definiu, e passou ela através das props. Perfeito? Props é um objeto. Então, por isso que você fez props.test. Tem uma outra forma. Escreve outra coisa aí, só para você ver ela mudando lá. Perfeito. Você é mais educado que eu. Show de bola. Agora, volta lá que tem uma outra forma de você acessar suas props. Tem uma galera que eles fazem uma parada que chama desestruturação de objetos. Não, deixa isso aí. Vamos lá no header e vamos, ao invés de ter props no parêntese do header, você vai fazer o seguinte. Você vai lá em cima, na linha 6, no parêntese. Isso, aí. Ao invés de ter props aí, você apaga o props. Vai abrir e fechar uma chave. E você vai colocar o teste agora. O que você fez aí? Você desconstruiu o objeto. O que isso significa? Dentro do objeto, você vai ter uma chave chamada teste. Essa chave vai conter uma string. No caso, a nossa string é Pedro é inteligente aí agora. O que você fez ao invés de você acessar a props, como você acessou ali no H1 na linha 20, props.test, você transformou o teste que estava dentro da props num objeto único, perdão, numa variável única. Então, você não precisa mais para fazer props ponto. Você pode apagar esse props ponto, vai ficar só teste. Isso. Perfeito. O que é, então? É uma variável que está vindo pelas props também. É uma forma legal de você enxergar o que está vindo da props, né? O que você pode pegar das suas props ou não. Isso. Como ela vai ser igual, você está passando direitinho,
A ideia é, depois que você salvar isso, não vai mexer em nada na tua aplicação, ela vai continuar funcionando. Porque já estava funcionando antes, né? Salva e vê lá. Olha lá, continua lá. Agora muda lá no app.js só para a gente ver mudando. Aí, show de bola. Entendeu? É assim, isso que significa trabalhar com props. É assim que você faz. E ela é muito útil para quando você tem, por exemplo, pensa o seguinte, eu tenho uma chamada de uma API, eu vou lá comunicar com uma API e vou pegar as informações do usuário. Aí eu peguei essas informações do usuário dentro do header, né? Que eu fiz o login ali pelo header, vamos supor. Aí eu quero passar, dentro do header, eu tenho um componente que mostra a foto do usuário. Eu posso passar as informações do usuário através de props para o componente. Aí o componente ele vai acessar a foto, o nome e o que for. Entendeu? Ah, certo, entendi. Então é de um canto para o outro. Entendi. Isso. Inclusive, eu me questionei isso hoje, quando eu estava olhando o LinkedIn, aí eu vi que tinha as fotos de todos os usuários, eu fiquei me perguntando, eles upam essa foto para um banco de dados e através de uma API a gente consome, mas como é que a gente passa isso para cá? Isso foi autoexplicativo, isso explica legal a minha dúvida. A dúvida que eu tenho de dados, inclusive. Props é uma forma de você fazer. Agora, você poderia fazer também com o gerenciamento de estado global. Mas o gerenciamento de estado global, ele serve muito quando é esse caso de usuário, que é uma coisa que você usa no aplicativo todo, né? O nome do usuário, a foto do usuário, você usa o tempo todo. Você bota num botão, você bota numa caixa, você bota no perfil do cara, você bota ali no login, no cabeçalho, enfim. Então é uma parada que é legal você usar um contexto, um gerenciamento global de estado. Agora, quando é uma coisa pequena, e aí eu posso, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou até te mostrar. Ó, vou fazer o seguinte, vamos inverter aqui a ordem. Deixa eu compartilhar minha tela agora com você. Tela, isso aqui. Ó. Isso aqui é bem mais avançado, mas é só para você entender. Isso tudo aqui é props, ó, tá vendo? Isso tudo aqui é props. E aí, olha que coisa interessante. Esse componente, Profile Buttons, aqui que eu tenho, ele vai ser um componente que ele vai ter, por exemplo, um tipo que eu vou definir. Ou seja, esse tipo eu vou passar aqui nessa página específica, né? Ele vai ser, ele pode ser de um tipo de vários. Ele pode ser aqui um tipo add, ou seja, ele vai ser um botão que vai ter um maisinho dentro dele. Ele vai ser um cancel, vai ter um X. Um edit, que vai ter um lápis, né? Ou um save, que eu não me lembro o que ele vai ter, mas ele vai ter um ícone diferente, por exemplo. Ele vai ter um texto, né, diferente. Beleza. Isso é uma das coisas. Outra coisa, ó, disable. Eu posso deixar isso aqui, como isso aqui é um botão, eu posso deixar esse botão desabilitado caso eu esteja carregando ou editando. Então, se eu tiver uma das duas coisas, ele vai estar desabilitado. Isso é uma forma. E esse loading aqui, por exemplo, ó, ele é um state, entendeu? E aí, como que eu vou falar para o aplicativo, como que eu estou falando para o aplicativo que está carregando ou não está carregando? Eu estou falando, por exemplo, ó, aqui, quando eu vou dar um update na descrição da empresa, por exemplo, né? Aí a primeira coisa que eu faço é botar o set loading como true. Aí, quando eu fizer isso, o que acontece com o meu botão aqui? Ele vai, cadê meu profile button? Está aqui. Ele vai ficar desabilitado para o usuário não ficar clicando em cima dele e não dar problema, entendeu? E assim por diante. Então você vê que, ó, aqui outro componente. A maioria dos componentes futuramente na tua vida, principalmente numa empresa, ele vai ter props, entendeu? Para que você consiga passar. Agora, por exemplo, esse componente aqui é perfeito. Ó. Entidade, você está vendo que tudo que eu estou passando para esse componente está vindo de props? Isso que se chama prop drilling. Ou seja, essas informações todas aqui não estão nesse componente que eu estou mexendo, que eu estou codando. E está vindo do pai desse componente. Isso é ruim. Não é uma boa prática. Entendeu? Mas como foi feito? Tem diversos porquês disso ter sido feito. Esse código aqui eu fiz há 4 meses atrás. Fui eu que fiz. Há 4 meses atrás, para ser sincero, o nosso contexto global
não estava bem implementado ainda. Eu fui melhorando ele com o tempo. Então, eu fiz dessa forma para garantir que a gente conseguisse receber as informações nesse componente filho aqui. Então, foi o que eu decidi naquele momento de desenvolvimento fazer. Mas hoje eu já não faço isso. Eu já tenho outras formas de conseguir essa informação mais fácil e que eu não precise ficar fazendo prop drilling, né? Mas, basicamente, é isso. Entendeu? Esse aí é o props e como fazer. Uma coisa que se usa muito, cara, de props é... O que foi isso? Tá indo embora? Ah, tá na academia. Uma coisa que se usa muito de props é o seguinte: quando você quer fazer um componente, por exemplo, esse aqui é um botão. Esse botão é um botão nosso que a gente criou na empresa. E aí eu quero que ele tenha uma classe específica, eu quero que ele tenha várias coisas específicas, no on-click dele. Só que o principal é, por que você criou um botão, Pedro? Se você não poderia fazer aqui, botar o button normal do HTML, eu poderia. Mas se eu precisar mudar o estilo desse botão de forma geral na aplicação toda, eu teria que mexer um por um. Quando eu tenho um componente, eu só entro aqui nesse componente, e aí eu mexo aqui o que eu quiser mexer nesse botão. E todos os botões já vão estar mexidos, entendeu? Então, por isso que a gente cria componentes e por isso que a gente cria props. Para a gente passar para esses componentes o que a gente quer. Top. Deixa eu ver que horas são. Faltam 5 minutos. Mas, por que usar o TypeScript? Então, aí isso que é maneiríssimo. Cara, TypeScript eu era muito contra ele. Mas uma das principais coisas que é legal do TypeScript é isso aqui, ó. Quando você define uma interface, o que é uma interface? Você está fazendo a tipagem, que a gente chama, de um objeto. Ou seja, o props, lembra que eu falei que o props é um objeto? Sim. O props, ele é um objeto. Quando eu estou usando o props aqui embaixo, você vai perceber o seguinte: está vendo que fica azulzinho, ponto e fica azulzinho? Significa o seguinte: o próprio TypeScript, o próprio VS Code, quando você está usando TypeScript, ele já sabe o que tem ou o que não tem dentro do objeto. Ou seja, se eu vier aqui, por exemplo, botar props.pedro, ele não ficou azul, tá vendo? E ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro aqui embaixo falando o seguinte: ó, você tentou acessar o props.pedro, só que isso não existe. Olha lá, já deu aqui, tá vendo? Ó, propriedade Pedro não existe em iProps, que é esse cara aqui. Isso é muito bom para te ajudar a desenvolver, para você não ter erro de grafia, por exemplo. Ao invés de children, vamos supor que aqui, ó, eu escrevi, sei lá, na verdade, aqui é children, e aqui eu escrevi sem o E. Eu já sei que eu fiz errado. Entendeu? Por quê? Porque ele não ficou azul. Além de, quando eu estou em props ponto, ó, o que acontece? Eu escrevo props ponto. Se eu der um Ctrl barra de espaço, ele já vai me sugerir todas as propriedades que eu posso acessar. Se eu não tenho a propriedade que eu quero, é porque eu não implementei ainda, eu preciso implementar. Aí eu, por exemplo, na verdade, eu quero implementar aqui um title. Aí essa interrogação é opcional, né? A pessoa não é obrigada a mandar ela quando ela cria o botão. E aí aqui do props eu posso acessar o title. Ele já está lá, tá vendo? Ele já vai aceitar. Entendeu? Então, o TypeScript é muito bom para isso, para te ajudar a não ter erro de grafia, a não ter erro, por exemplo, se você está acessando um objeto que não existe. Ou então, você tem um objeto... Ó, deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aqui. Você tem esse cara aqui, ó. Esse aqui é uma interface específica, tá vendo? Tem várias coisas dentro dele. E aí aqui eu vim e defini, eu botei que ele era igual, eu botei request object é igual a esse cara aqui, ó. Ele tem uma ID e um description. Se dentro desse cara aqui, vamos supor, ó, ele tem ID e description, né? Ele tem esses dois aqui. Se esse objeto eu falo que o name é obrigatório, ele vai dar erro aqui, ó. Por quê? Porque está faltando o name, ó. Tá faltando, ó. Propriedade name está faltando em... Aí ele vai me falar o que é isso aqui. Entendeu? Mas ela é requerida. Isso é uma das coisas, são algumas coisas que o TypeScript te ajuda bastante a fazer, né? Mas enfim, tem várias outras que realmente são muito boas, são muito interessantes, mas principalmente nessa questão de tipagem.
entendeu? Que é para você saber o que está acontecendo e aonde está vindo, de onde está indo, para onde está indo, e para você forçar você mesmo, o desenvolvedor e a sua equipe, né, porque é uma equipe de desenvolvimento, para que todo mundo saiba qual é o tipo esperado pelo componente. Então, por exemplo, aqui no profile type não é uma string. Ele vai receber ou vai ser o user ou vai ser company. Se for qualquer coisa diferente disso, está errado. Então, é uma forma de você fazer com a tipagem do TypeScript. E você não tem como fazer isso no JavaScript normal. Perfeito. Vou pegar um material sobre TypeScript para aprender e tentar aplicar no próximo projeto que eu desenvolver. Legal. Pega mesmo, cara. E o TypeScript, só para você saber, ele não é diferente em nada do JavaScript, na questão de função lógica, de HTML, nada disso é diferente. A única diferença dele é nessa questão de tipagem, entendeu? Então ele só interage com o JavaScript te ajudando para você não cometer erros, entendeu? Ah, beleza, é somente isso. Então, no desenrolar do código, ele não vai ter nada diferente, como diferente, ou nada do tipo. Não. O código mesmo fica certo. A única coisa que adiciona é isso aqui, ó, tipagem. Isso aqui é uma tipagem. Esse erro, ele vem do Axios, é um tipo, né, que a gente chama do Axios específico, que se chama Axios Error. E o que isso faz? Só de você fazer isso aqui, ó como é que ele te ajuda. Eu sei o seguinte, ó, eu quero dar um console.log em alguma coisa que está dentro do erro. Se eu fizer error, ponto, ele já vai me falar tudo que tem dentro do erro. Tá vendo? Isso tudo aqui eu consigo acessar dentro do erro do Axios. Porque existe esse tipo. No JavaScript você não faz a menor ideia do que tem, né? Já no TypeScript você consegue saber exatamente, ó, eu quero erro.message, beleza, é isso que eu quero dar o console.log. Aí ele já vai falar para você, beleza, ele tá azulzinho, significa que existe e que tá tudo bem. Você pode tentar acessar isso aí dentro, que vai ter alguma coisa. Ele fala até o seguinte, ó, tá vendo essa interrogação? Significa o quê? Ó, você pode tentar acessar, mas pode ser que seja indefinido, nulo, enfim, pode ser que não exista. Entendeu? Então, eu posso aqui, ó, no request, se eu tentar acessar dentro do request alguma coisa, vamos supor que exista, né? Ponto message. Esse request aqui, ele já avisou. Ó, isso aqui pode ser que tá vendo a interrogaçãozinha aqui, ó? Pode ser que não exista. O que acontece? Se eu tentar acessar uma propriedade de um objeto que não existe, ou seja, se eu tentar fazer um ponto message e esse request não exigir, vai quebrar o JavaScript. Então, é uma forma também de você já se prevenir. Você faz dessa forma. E aí, o que isso faz? Ele vai fazer o seguinte. Se o error.request existir, tenta acessar o message dele. Se não existir, vai retornar undefined. Entendeu? É uma forma de você... Isso funciona no JavaScript normal, tá? Mas é muito mais difícil de você prever quando algo pode ou não pode existir no JavaScript normal do que no TypeScript, porque você tem essa vantagem da tipagem. Ah, pô, perfeito. Isso é muito, muito útil em projetos grandes como esse, né? Projeto que tem muita informação. Exatamente. É muito Exatamente. importante. Você vai fazer um site, por exemplo, ó, um sitezinho simples. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Isso aqui é um site que eu fiz. Um site simples. Pedro, tirando uma dúvida aqui enquanto você não abre. O meu VS, quando eu fecho e não quero salvar, ele não pergunta. Quando eu abro ele da próxima vez, ele traz o que eu alterei e não quis salvar. Não, mas você fecha aqui. Você tem que fechar na aba. Eu fecho ele todo. Não, então, tá errado. Você tem que fechar na aba. Você não pode fechar ali. Entendi. Não. Tem que ser na aba, entendi. Aí, ó, esse projeto aqui é um projeto pequeno. Eu fiz usando o quê? JSX, que é JavaScript normal, né? Não tem nada, tá vendo? Aqui por que eu fiz isso? Porque é um projeto pequeno, um projeto que tem pouquíssimas páginas, tem pouco estilo, entendeu? Então, assim, não vale a pena eu ficar quebrando cabeça com o TypeScript, tipando tudo e tal. Não precisa disso. Porque é um projeto que é pequeno. É um projeto que é um site. É um site de. Meu Deus, como é o nome? Um site normal, esse site tem um nome que se dá. Só para mostrar informação, entendeu?
Landing site page? corporativo. É tipo uma landing page, exatamente. Semoc Campus. É isso aqui. É esse site aqui, já tá no ar. Entendeu? É um site simplão. Tem pouca coisa, tal, tem uns componentezinhos, não sei o que, mas é tranquilo. Não foi um site que foi feito em Next, que ele roda em cima do React, né, o Next. Mas basicamente é isso, sabe? Não tem muito segredo esse site aqui. Então, porque é um site simples, você vê, ele não tem nem página, ele é um one page, né? Então, Isso. por ser assim, eu fiz um JavaScript e tá tudo bem, não tem problema. O TypeScript não me ajudaria muito nesse caso. Uma dúvida ali em relação à extensão dos arquivos. Por que usar JSX e não o JS? Porque eu vejo algumas pessoas que usam JSX, outras que usam JS, eu fiquei na dúvida. Então, primeira coisa, você quando vai começar uma página nova no React, um componente, qualquer coisa, a primeira coisa que muita gente faz é isso aqui, ó. Bota import React from React, né? Sim. O JSX, você vê que ele fica branco, que ele fica meio cinza? Tá vendo que ele ficou meio cinza? Sim, tô vendo. Por quê? Porque ele não é usado. No JSX ele faz isso automaticamente. Essa é a maior diferença. Entendeu? No JSX você pode chegar e já começar aqui a tua função, né? O teu componente ali, sei lá. E aí return de... Entendeu? Isso aqui vai Isso. funcionar. Eu não preciso importar nada. Eu prefiro usar o JSX porque até para você entender o seguinte, o JS ele é JavaScript vanilla, que a gente chama, né? Ou seja, o JavaScript padrão. JSX é a implementação do JavaScript no React. Entendeu? Então, o certo, mas não significa que é melhor ou pior. Apenas o certo seria usar JSX em projetos React. Hoje em dia, tanto faz, porque eu acho que, se eu não me engano, as implementações novas do Create React App e do React, elas já não precisam mais disso. Tanto faz, se você botar JS ou JSX, o import aqui já não precisa mais. É verdade, Entendeu? eu percebi isso. Então, Eu vi que eu não estava chamando o React e estava funcionando igual. exatamente. Então, você não precisa mais usar. Então, assim, mas antigamente, há um tempinho atrás, só o JSX funcionava dessa forma. E essa é a maior diferença, a maior e eu acho que talvez a única, porque eu não me lembro de outra não. Agora, só para finalizar mesmo, a minha última dúvida. Acabar. Fala aí. Em relação à hospedagem de site. É. Eu atualmente estou desempregado e estava a fim de começar a divulgar um trampo de freela como desenvolvedor, fazendo pequenas páginas para negócios locais, procurar vendas, esse tipo de coisa, enquanto eu não consigo um emprego fixo na área. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu faço aqui o site, eu preparo ele tudo com SEO, deixo tudo bonitinho, pego os arquivos e vou hospedar. Eu tenho uma dúvida sobre o domínio e sobre essa situação da hospedagem. Minha dúvida é sobre qual a melhor hospedagem, valores que são pagos, como é que eu pago esse valor, se é de uma vez, se é parcelado. Eu fico viajando muito nisso, porque eu sempre usei a hospedagem gratuita, né, fornecida pelo GitHub ou pela Vercel. Mas, assim, pensando em vender para alguém, eu precisaria de um meunegócio.com.br. Aí eu já fiquei viajando nisso, né? Como é que eu vou fazer isso exatamente? Eu vou comprar hospedagem, comprar o domínio, comprar hospedagem. Fiquei nessa, entendeu? Aham. Eu faço a pergunta também. A minha dúvida também fiz o site, tá bonitinho, mas e agora? Como é que eu vou colocar isso lá? Como falar com a empresa? Como essas coisas Ó, seguinte. perdido. Esse site que eu mostrei para vocês, esse cara aqui, ele tá na Vercel. Tá na Vercel. Tá? Sim. E tá hospedado de graça. A única coisa que eu pago nele é o domínio, tá vendo? Domains. Ó, Sim. você vem aqui no projeto na Vercel. Eu já entrei nele, né? O caso você vai estar aqui. Você entra no teu projeto. Tanto é que você vê aqui, ó, semoc.vercel.app, tá vendo?
A seta Aham. do projeto. Você vai em settings aqui, vai ter domínios, domains. Aí você pode adicionar um domínio seu. Aí, por exemplo, eu adicionei o cmoc.com.br. Como que foi que eu fiz isso? Eu fiz esse cmoc.com.br e ele veio do registro.br. Eu não sei se está no meu nome, eu não me lembro. Mas isso quem faz? É você mesmo ou é a empresa? Sou eu. Não, eu aconselho a empresa que está me contratando a comprar o domínio. E se ela tiver dúvida, eu peço um e-mail dela e tento ajudar ela a comprar. Mas quem tem que fazer isso aqui tem que ficar no nome da empresa, não fica no teu nome, não. Entendi. É até bom que não fique, tá? Porque é uma merda pra tirar depois. Se der uma merda, vai cair respingar em cima de você. Também, Também, mas né? não, e é chato Aí, de você tirar, mano. Muito chato. É. Eu acho que esse domínio especificamente, ele veio do cliente mesmo. O cliente já mandou. Ah, perfeito. Então o cliente compra o domínio e só manda pra gente. Isso, aí ele te coloca como técnico. Deixa eu entrar na minha conta aqui, peraí. Se ele quiser, eu Isso, ajudo ele a comprar. Entendi. isso, aí ele te ajuda, você ajuda, aí você vai fazer o seguinte, agora você precisa me definir como técnico, para você poder mexer nas coisas do domínio. Como que ele faz isso? Ele vem aqui, ó, contatos no domínio, contato técnico, ele vai botar o teu nome de usuário, tá vendo? Sim. Aí ele salva e tá tudo certo. Aí você vai vir no DNS aqui, vai alterar o DNS e vai colocar o DNS da Vercel, no caso, né? Aqui foi o da Vercel. Entendeu? Entendi. A minha bateria do meu fone tava acabando. O que que é esse Vercel aí? Isso aqui é hosting, né? Pra hospedar? É. Eu não conheço esse Ah, não, Vercel, pô, não. top, eu não Esse, sabia disso não. esse Vercel aqui, ele é muito bom, ele é de graça, Matheus. A gente usa ele de É graça. gratuito? Mas ele não 100%? funciona com sistema, ele só funciona para aplicação que a gente chama de estática, né? Não Tá. funciona para sistemas. Sistema tipo Uhum. PHP, essas coisas, né? Só Entendi. estático. Tá. Se eu quiser colocar um sistema que consuma uma API aí, eu consigo? Ou Consegue, não, o por sistema... exemplo. Pode falar. Então, consegue, mas o que você precisa fazer? Aí, para você usar a Vercel mesmo, continuar usando a Vercel, eu recomendo que você use o Next, que é o Hum, framework Next, ele faz uma aham. parada chamada Server-Side Rendering. Mas enfim, eu acho que talvez fique muito complexo para você. Aí eu recomendaria você utilizar a Netlify, tá? Netlify, que você pode vir aqui no pricing e vai ver que também tem gratuito aqui. E deixa eu aí ver você se eu entendi. conecta a Netlify no seu GitHub também. Também é rápido, também é tranquilo e é da mesma forma do que a Vercel. Você também pode conectar ali o domínio, tudo direitinho, entendeu? Ó, Agora, sai muito do ar, Pedro? Não, não sai. Não sai? Não Pô, sai. por ser gratuito. Tipo, Não sai. a gente aqui tem a local web, né? Você não gosta muito. Não, Mas a gente local web é uma merda. hospeda na local web e, pô, vira e mexe sai do ar e tem que mandar Isso aqui não sai do mensagem. ar. Isso aqui é 99,9% de uptime. Pô, maneiro, não conhecia. Aqui, ó. Essa parada aqui foi uma plataforma que eu fiz numa hackathon aqui da empresa que eu trabalho. Essa imagem, ela vem de uma API. Toda vez que eu recarrego a página, ela vai vir uma imagem diferente, tá vendo? isso Ah, é bacana. legalzão. Eu fiz isso no meu último projeto com os cachorrinhos. Peguei uma API de um cachorro, consumi ela e toda vez que eu atualizo, vem outra imagem de cachorro. Então, para Pura mão dele. finalizar o dia, eu vou mostrar uma parada para você. Legal. Unsplash.com/random. E aí aqui vai ser search, talvez, não sei, não me lembro. Deixa eu ver se Aqui, começou a fazer aqui em Recife, eu tô tão acostumado com o inferno que... Ah, que ligação tudo lá dentro. Ah, aquele repositório de imagem, né? Não sei qual é. Eu vou pesquisar pra wallpaper do desktop mesmo. aqui como é que é.
Não, tá. Ó, no teu aplicativo, na tua aplicação, tá? Vou botar isso aqui, ó, source.unsplash.com /. Aí você pode botar, você vai botar o random, né? /. Vai botar o tamanho, então eu quero, por exemplo, uma foto de 800 por 400. E aí barra, interrogação, palavra-chave. Por exemplo, eu quero cachorro e gato. Dog, vírgula, cat. Aí tem que ser em inglês, tá? Sim. Dog, vírgula, cat. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar uma imagem aleatória nesse tamanho que eu pedi com as palavras-chave que eu coloquei. Aí eu quero uma imagem, na verdade, sei lá, 600 por 400 só de cachorro. Aí. Toda vez que eu executar, deixa eu botar igual aqui. 600 por 400, deixa eu salvar. Beleza. Toda vez que eu executar isso, ele vai me dar uma foto diferente, tá vendo? Com um cachorro. Legal, né? Mas lá no aplicativo a gente tem que especificar o valor que a gente colocou aí, então, né? Principalmente esse tamanho, né? Que isso É. vai mexer de aplicativo para aplicativo e a palavra-chave que você vai usar aqui. Mas o resto é igual. Aí Entendi. vamos supor que eu quero, na verdade, sei lá, Quando a gente for levar isso para consumo, a gente pega essa partezinha que a gente digita em cima, que a gente define o tamanho, é isso? Isso aí, a gente pega isso aí, né? Isso, aí você vai botar isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, peraí. Você vai botar isso aqui por exemplo, você tem uma tag image aqui, né? Aí você vai botar isso aqui no source da image. Normal. Com um HTTPS aqui só para ficar direitinho. Entendeu? Sim. E pronto. E aí vai funcionar já vai mostrar para você a imagem. Top. Não precisa consumir nada esse conceito. Eu vou Cara, criar... Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso aí você tá puxando de um site. Do Unsplash. E se esse site sair do ar? Aconteceu um problema no site? Você tem um negócio de sair do ar, cara, isso não acontece não, só acontece na local web, cara. Pô, mas pode acontecer. Aí vai dar erro no seu site, cara, no site do cliente. Mas é só você fazer isso aqui, ó. Quer ver? Você quer saber o que você faz? Você faz, ao invés de você pegar direto aqui, você define uma constante aqui que vai ser image igual. Aí você bota a string. Aí você pode fazer um teste nela aqui, ó. Sei lá, escreve um function aqui. Teste. Que vai fazer o seguinte, que vai chegar console.login. Sei lá. Primeiro, sei lá, faz um ping nela, na imagem. Não, ping, sei lá. Vira. Do seu jeito. Boa sorte. Caiu um site desse difícil, né? Isso aconteceu, cara, coisas horríveis aconteceram. Mas se cair, meu amigo, tem que cair o seu junto, porque fudeu. É verdade. Porque alguma coisa terrível aconteceu no mundo. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um canal aqui no front-end, web, principalmente, porque eu não sou mobile, eu sou web. Eu vou criar um canal de texto ali de tutoriais. E eu vou começar a escrever. Eu vou escrever esse tutorial desse negócio, desse site aqui. E qual foi a outra dica que eu dei? Esqueci. Sei lá. Foram tantas. Eu vou botar esse aqui pelo menos. Do Clamp? Não, acho que foi do... Não, foi Não. do Clamp que eu falei agora não. Da hospedagem do site. Da hospedagem, vou botar ali, hospedagem. Não, mas aí eu vou criar outra sala com hospedagem. Beleza, rapaziada. É top. Deixa eu interromper